Professor Fabiano Rabaneda é graduado em Direito, especialista em Direito Eletrônico, Tecnologia da Informação, e tem um currículo enorme. E ele falou assim: professor, não precisa ler tudo, senão a gente vai sair daqui 2 horas da tarde. Então, é advogado, jornalista, cidadão mato-grossense, escritor, articulista, fotógrafo. Podia tirar umas fotos aqui para nós, ensinar a gente a tirar umas fotos boas, né? O professor Cleison aqui é o nosso faz tudo. Eu queria agradecer também meu marido que não está aqui, o Moacir, que vocês viram que hoje ele está ajudando a gente também. Não estou a fim de divorciar, senão vou ter que pagar pensão. Né? Né? Professor Fabiano é membro de Comissão de Direito de Família da OAB, é membro do IBDFAM, é membro do IAMAT. O IBDFAM é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IAMAT é o Instituto dos Advogados do Estado de Mato Grosso, Mato Grossense. E, professor Fabiano, a palavra é toda sua. É uma honra recebê-lo. Oi, tudo bem? Estão com fome? Vou tentar ser breve, porque a gente já está quase na hora do almoço. Eu fico muito feliz, professora, com o convite. Eu acho que é um evento de extrema importância. E eu fico muito mais feliz em ver que todos os alunos estão aqui presentes. Ninguém foi embora. E eu acho isso louvável, porque nós precisamos hoje de qualidade. Nós, advogados que trabalhamos aí na lide diária, observamos que preponderantemente precisamos de qualidade. E ainda mais quando nós tratamos de família, ainda mais quando nós tratamos de infância, alimentos ligados aí à infância, aos infantes que precisam aí. E infelizmente, em alguns momentos nós observamos que falta um pouco de qualidade. Então estar aqui hoje, recebendo esse conhecimento, é bastante importante e enriquecedor transmitir. Eu vou falar um pouquinho sobre o direito aos alimentos e as particularidades da Maria da Penha. E toda vez que nós falamos sobre algum tema, alguma coisa, eu gosto de fazer um contexto histórico para saber por que nós estamos aqui. Como que a gente chegou nesse contexto de Maria da Penha. O que é Maria da Penha? O que nós temos que entender quando nós falamos de família, quando nós estamos tratando desses alimentos ligados diretamente ao contexto familiar, é que a raça humana passou por diversos estágios de evolução. Nós precisamos, de certa forma, entender quais desses estágios foram preponderantes para que nós tivéssemos a edição da Maria da Penha. Vejam vocês que nós vivemos num estado selvagem, nós vivemos dentro de um contexto, isso eu estou falando a coisa de nossos pré-históricos. Nós vivíamos em árvores, nós descemos das árvores, nós fomos para as cavernas, nós descobrimos a agricultura, nós passamos a viver em sociedade. E esse contexto de convívio social foi se amoldando ano a ano, tempo a tempo, para termos esta forma de família. Então nós passamos de um estado selvagem, passamos por um estado de barbárie e hoje nós estamos na nossa civilização. O que eu preciso dizer para vocês é que formamos diversas formas, tivemos diversas metodologias aí de convívio familiar, ligados, ora em poligamia, poliandria e a monogamia. Hoje a nossa sociedade começa até a estabelecer novos conceitos multifamiliares, vamos dizer assim, mas ainda prevalece o contexto monogâmico. E logo vocês vão entender por que eu estou falando isso, o que isso tem a ver com alimentos da Maria da Penha. Então, a evolução adotou a monogamia pelo fato da monogamia garantir
garantir que o filho é seu. A monogamia sempre foi muito mais forte para a mulher, porque dentro de uma família poligâmica havia dúvidas acerca da paternidade. E havendo dúvidas acerca da paternidade, eu tinha dúvidas sobre a quem eu transmito o meu patrimônio. Já nos códigos antigos babilônicos dizia que presume-se, sendo filho do casamento. Então você casado com uma pessoa, casado com uma mulher, ela presume-se que o filho era seu. Isso aí foi criado, então, o conceito monogâmico, não porque basicamente a mulher falou: ele é o meu amor, ele é a minha paixão e eu quero ele só para mim. Não. O conceito monogâmico vem de uma linha evolutiva, porque a sociedade poligâmica ela não representava tanto sucesso diante de algumas incertezas. Então, a monogamia se fortaleceu nesse contexto. E aí a gente vem andando todo o processo de evolução. A gente passa pelo cristianismo, pela vinda de Jesus. Nós passamos por todo esse contexto de colonização. A Idade Média ela começa a articular a monogamia, aonde o príncipe chega a cavalo. E aí nós começamos a ter algum conceito de amor. Mas ainda assim os casamentos eram arranjados, visando o contexto inicial da monogamia, que era patrimônio. Era transmissão genética. Os filhos do rei serão reis. A Bíblia fala, os filhos, os herdeiros, os descendentes de Davi, por exemplo. Existe esse contexto patrimonial. Veja, nós estamos falando de dinheiro. Nós estamos falando de bens, nós estamos falando de títulos, nós estamos falando de conceitos financeiros. Só que a sociedade mudou muito e talvez o grande marco contemporâneo, professora Clarice, tenha sido a guerra cruel, indizível, aonde nós, como seres humanos, não poupamos o próximo. Como se antigamente não tivesse acontecido a mesma coisa nas cruzadas, como se as caças às bruxas, que a gente queimava apenas por ser diferente. Mas especificamente no caso da guerra, ela veio junto com a Revolução Industrial. E essa Revolução Industrial fez com que, inevitavelmente, a mulher se comparasse ao homem, porque o homem estava na guerra e a mulher precisava trabalhar. Então aquela força de trabalho era necessária, vital, e nós começamos a falar então de um contexto de igualdade entre homem e mulher. Só que esse discurso de contexto de igualdade foi para atender o mercado. Foi para dizer: mulher, saia de casa, deixe o seu filho e venha trabalhar nas fábricas. E como troca disto, eu preciso mitigar o contexto patrimonial, patriarcal, genético, para o contexto do amor. Ora, se eu trabalho, se eu banco, se eu saio cedo e deixo meus filhos com estranhos, eu não quero casar com esse homem. Ele não é o modelo ideal para mim. Ele me agride, ele me distrata. E aí nós passamos a entender e modificar esse contexto da monogamia para o amor. Deixou de ser um contrato por compra e passou a ser mais um acordo de vontade. Então o casamento ele vem com um acordo de vontade. Eu escolho e eu caso. E isso se acelerou muito rápido, porque com o advento da informática, com a computação, nós não temos limite para a informação.
E esse não ter limite, a gente acaba não tendo mais condições de controlar a informação. Então tudo que você procura, você acha na internet, independente dos oligopólios aí, querer ou não. A Globo goste ou não goste, vai estar na internet. Não adianta você querer ter controle disto e todo mundo tem acesso. E isso fez, de certa forma, com que a gente pudesse modificar esse contexto do casamento monogâmico para a união estável, para a convivência pelo afeto. O dinheiro deixou de ter a importância em tese, mas a princípio o que vale é o amor. E este amor, muitas vezes, nem sempre é correspondido às nossas expectativas, gerando alguns conflitos. Conflitos estes ainda ligados e correlatos ao antigo sistema patrimonialista patriarcal. O homem ainda acha que é dono da mulher. E quando ele acha que ele é dono da mulher dentro de um ambiente de transformação, é inevitável dizer que nós vamos ter que discutir. E a discussão nem sempre é pelo caminho só das leis, só das teses jurídicas. A discussão passa pelo sofrimento. Sofrimento este que Maria da Penha Fernandes, nascida em 1945, nascida então dentro de um regime onde o marido manda. Em 1983, o marido dela tentou matá-la. Primeiro ele atirou simulando um assalto. Vou matar ela. E depois ele tentou eletrocutá-la. Nas duas vezes ela sobreviveu. Só que isso acarretou que ela ficou paraplégica, né? E ela anda de cadeira de roda. E ninguém fez nada. O cara tentou matar duas vezes ele tentou e não fez nada. Não fez nada por quê? Por causa do ranço patrimonialista, patriarcal. 1983, a gente nem falava em Constituição de 88, nem se falava. Ó, a gente já tinha passado pela guerra, 1945. Movimentos internacionais já tinham falado de direitos humanos, porque até então a gente não falava de direitos humanos. Pouquíssimas linhas de direitos humanos antes da guerra. Veio a guerra, o mundo falou, pô, a gente pode morrer. E tudo é pelo medo, né? Como eu posso morrer? Se eu posso morrer, eu vou falar de direito humano, porque a gente precisa criar uma onda, porque vai que venha outro louco desse aí e começa a jogar bomba na gente. Ô, peraí. Só que isso não foi incorporado no Brasil. Isso veio em 1988 com a Constituição, que colocou alguns marcos, e pasmem vocês que até hoje a gente não tem ainda a execução plena desses direitos fundamentais. Nós estamos discutindo direitos fundamentais, por exemplo, de primeira geração, que é a liberdade de expressão. Vários jornalistas são processados pela liberdade de expressão. A gente não consegue ainda exercitar, embora nós tenhamos uma nova visão já protecionista dentro desses direitos. Então, em 83, está lá a Maria da Penha, quase morre, e o marido dela navegando e sapateando na cara de todo mundo, vamos dizer assim, porque ele achava que nada vai acontecer. Isso, o caso da Maria da Penha, era correlato ao caso de inúmeras outras mulheres que não tiveram a mesma sorte, se quer dizer de sorte, que morreram. Ela conseguiu sobreviver, e deve ser bastante difícil sobreviver sem o movimento das pernas. E aí esse caso foi levado então para a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos dos Estados Americanos, a OEA, e pela primeira vez foi considerado então no Brasil uma vítima de violência doméstica. Absurdamente, pela primeira vez. E aí houve, obviamente, a pressão internacional.
somente então em 2006, 7 de agosto de 2006, Lei 11.340, a Lei da Violência Doméstica. O presidente Lula que assinou. Então vejam vocês, caros alunos, que só em 2006 nós tivemos uma lei que vem a proteger a mulher. Até então, nós não tínhamos nenhum sistema de proteção. Tinha-se um Código Penal dizendo que adultério é crime para a mulher, né? Para o homem ele pode. Inclusive falam que ele precisa disso para poder relaxar. Olha o contexto. A monogamia, ela foi atribuída para a mulher, não para o homem. O homem sempre teve. E a monogamia é mitigada, porque ele é homem. Mas a mulher não, por quê? Por causa dos genes. Eu preciso transmitir meus genes, eu tenho que ter certeza que aquele filho é meu. E se o filho não fosse meu, ele ficava inclusive sem meu patrimônio. Só depois de 88 que a gente veio a incorporar esses conceitos. Então veio uma lei para proteger a mulher. E eu preciso ler para vocês o artigo 1º. Esta lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Coibir e prevenir a violência doméstica contra a mulher. Toda mulher, independente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura ou nível educacional, goza de direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Direitos fundamentais. Veja que os direitos fundamentais, ele é uma gama ampla de direitos. Por isso que eles são divididos em gerações. Direitos fundamentais, vocês alunos estão tendo contato. Direitos fundamentais de primeira geração. Aqueles direitos naturais, correlatos. Liberdade, expressão, direito à segurança. Ninguém pode ter o temor da insegurança. Ninguém pode viver assim. Direito à vida, direito à saúde. Direitos fundamentais de segunda geração são os direitos sociais, direito ao trabalho, direito à previdência social para você poder se aposentar. Terceira geração, direito ao meio ambiente, direito do consumidor. E aí hoje a gente começa a discutir direitos de quarta geração, eutanásia, células-troncos, desenvolvimento embrionário humano. E talvez quarta ou quinta geração, direito à felicidade. Pronto, chegamos num patamar de discussão do direito à felicidade. Direito este, correlato à aplicação de políticas públicas, mas eu sempre digo que na família ele é um pouco mais diferente. Não é só a aplicação da política pública, mas ele tem relação direta com como se você se posiciona no mundo, se você consegue transcender as suas vontades e os seus desejos. Então toda mulher tem garantido pela Lei 11.340, Lei Maria da Penha, tais direitos fundamentais, sendo asseguradas oportunidades e facilidades para viver sem violência. Quando a gente fala de oportunidades e facilidades para viver sem violência, eu fico imaginando a mulher que vive em união estável ou vive sob o manto do matrimônio, do casamento, que escolhe a relação pelo amor. Não tem mais a imposição, em tese. Em tese não tem imposição, porque existe uma imposição social. Você tem que casar logo, você vai ficar com a titia, casa logo, casa logo, casa logo. Isso parece ficar martelando como se fosse uma obrigação. Mas escolhe pelo amor, então ela se dedica, ela se doa, ela cuida dos filhos, ela tem uma tripla jornada, porque ela tem que trabalhar, ela tem que cuidar do marido e ela tem que cuidar dos filhos. E indiscutivelmente, por mais que o marido seja gente boa,
A sociedade já colocou para ela que ela tem que cuidar do filho. Quando ela não cuida do filho, ela é considerada uma péssima mãe. Ontem eu fiz uma defesa em que a parte disse que é obrigação dela ser a mulher perfeita. Está na petição. Eu dispensei 5 laudas para falar o que é a mulher perfeita. E aí a minha revisora mandou eu tirar uma grande parte, porque dificilmente iriam ler tudo que eu escrevi. Aí eu tive que tirar, diminuir para 2 páginas. Mas eu quis falar que a mulher ela não precisa ser perfeita. Ela precisa ser humana. E dentro de todas essas condições, o homem passa a utilizar das violências do artigo 7, que eu faço questão sempre de dizer, porque por mais que está escrito, as mulheres não conseguem ver e visualizar, por força de toda essa educação patrimonialista, que ela sofre a violência psicológica como qualquer conduta que cause dano emocional, diminuindo a sua autoestima, ou que prejudique o pleno desenvolvimento, ou que vise degradar ou controlar as suas ações, comportamentos, crenças, decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que prejudique a saúde psicológica e autodeterminação. Eu estou lendo a violência psicológica é uma violência oculta. A violência física, ela deixa marca. A violência sexual, ela deixa marca. A violência psicológica deixa marca, mas ninguém quer ver. Então você imagina aquela mulher que está vivendo sobre uma violência psicológica, que ela sabe que se ela voltar para a casa dos pais, ela vai ser tida ou taxada como fracassada. Pode até ser que não, mas ela tem isso no seu subconsciente, que ela fala, eu vou ser taxada como fracassada. Muito embora eu tenha trabalhado numa tripla jornada. Muito embora eu tenha trabalhado de uma maneira talvez não perfeita, mas eu tentei criar os meus filhos, eu venho criando os meus filhos da forma que eu consigo. E ela fala isso, e o marido vem dizendo, não, se você sair daqui de casa, você vai passar fome. Sou eu que mantenho a casa, eu sou o varão, eu sou o provedor. E essa mulher, ela vai perdendo a cada dia aquele brilho. Ela já não se arruma mais, porque ela não consegue se ver como uma mulher bonita. Ela já não tem mais amizades, porque segundo o marido, as amizades não são adequadas para ela. Ela não é boa gente para você, eu não quero mais ver você andando com aquela pessoa. E existe o medo de passar fome, que não tem nada a ver, como muitos dizem, se há um interesse, aí ela está preocupada com o dinheiro. Mentira, ela está preocupada em não passar fome. Ela trabalhou, ela lutou, ela pegou chuva. Ela teve que ir lá no dia de trabalho, o ônibus quebrou, e ela teve que ligar para o patrão para perguntar se podia ir de mototáxi. O patrão falou, vem de mototáxi, desde que você pague a condução. Como que a lei 11.340, a Lei Maria da Penha, pode proteger essa mulher que precisa comer? Então, nós temos alguns mecanismos de proteção que eu preciso ler para vocês, e eu faço isso porque eu gosto de fazer um Ctrl F. Veja só, constatar, artigo 22, constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos dessa lei, o juiz poderá aplicar de imediato ao agressor, em conjunto ou separadamente, as medidas protetivas. Nós temos várias medidas, né? A prestação de alimentos provisionais ou provisórios. Então a lei já estabelece que uma medida que pode ser tomada é a prestação desses alimentos. Então a mulher, ela se sente amparada pela lei de tal forma que ela pode sim pedir alimentos.
Alimentos para os filhos, para não deixar meu filho passar fome? Não só. Não só. Alimento para você também. Vejam, eu tive a oportunidade de ingressar uma vez com uma ação. A minha cliente descobriu uma traição do marido. O marido foi lavar a roupa dele e encontrou um cheque de uma empresa assinado por uma mulher. Da empresa dele, assinado por uma mulher. Quem que é essa pessoa aqui? Eu não conheço. Aí ela descobriu que o marido transferiu uma cota social da empresa para o nome da amante. E obviamente que quando acontece isso, aconteceu a briga, aconteceu a violência doméstica, nós entramos com o processo e o cara, ele acha que ele é dono. A menina estava com uma criança de um aninho, tinha 2 filhos, mais 2 filhos, com 3 filhos. Ele deixou a luz dela cortar. Ela não tinha luz em casa. Não tinha luz em casa. Então imaginem vocês o desespero desta mãe que precisa de alimentos. Nós estamos falando de luz, mas a luz é o alimento. Quando nós falamos de alimento, não é só comida. Não é só o ato do almoço, da janta. O alimento ele compreende. Eu acredito que meus colegas devem ter falado aqui antes um pouco sobre isso. Que ele é muito mais amplo. Porque os alimentos estão diretamente ligados ao direito fundamental, inclusive da felicidade. Se eu como, se eu consigo me manter, ainda mais energia elétrica, que é um bem necessário e vital. E ele não pagou a conta, e foi preciso nós ingressarmos com uma medida protetiva, no sentido de que houvesse a fixação desses alimentos provisionais ou provisórios. Muito bem. Esse contexto de alimentos, ele se subdivide dentro da doutrina em 2 momentos. Ou eles são transitórios, prestados por determinado período de tempo, com natureza alimentar. Uma pessoa consegue viver com um salário mínimo? Sim. Sim. Consegue. Está vivendo aí. A gente vê milagre todo dia, né? As pessoas ficam esperando o milagre divino como se fosse Jesus descer. Não, todo dia ele faz milagre. Todo dia ele faz milagre. Que é a pessoa viver com salário mínimo. Então, consegue viver. Pois bem. Poderíamos fixar alimentos então, na quantia no patamar de um salário mínimo? Até sim. Mas aquela mulher, ela vem de um conforto que foi propiciado para ela, o que ela propiciou para ela também, que ela conquistou, que ela ajudou no labor, e ela vai se ver desprovida de tudo isso? Não. Não, porque nós temos também o contexto compensatório que reconhece e restabelece o equilíbrio patrimonial, que pode ser também alimentos compensatórios temporários ou definitivos. A princípio, os alimentos, quando fixados pela lei Maria da Penha em favor da mulher, ele tem sim uma característica de temporariedade. Temporariedade porque ele serve para que a mulher possa se restabelecer e sim procurar o labor e sim procurar meios para a sua própria mantença. Nós não podemos de forma alguma, e isso é muito utilizado pela doutrina, acreditar que o casamento é um mecanismo de pensão vitalícia. Vou casar com ele porque eu vou ter pensão para o resto da vida. Você é jovem, você é apta para o trabalho. Isso não significa que uma senhora, com seus 35, nunca trabalhou porque o marido não deixava trabalhar, nunca estudou porque o marido nunca deixou estudar, nunca propiciou meios, mecanismos. Então vai ser colocado alimentos até que ela possa
E isso vocês, caros alunos, precisam articular isso na petição. Isso precisa ser resolvido. Porque se vocês colocarem apenas sobre a letra da lei, se vocês colocarem apenas, segundo o artigo 22 da lei 11.340, são devidos alimentos, vocês não vão conseguir muita coisa. Precisa haver uma fundamentação no sentido de vocês saberem dividir o que é esse alimento transitório, o que é esses alimentos compensatórios e fazer a dialética dentro desse processo, no sentido de demonstrar que aquela mulher, ela precisa disto até que a sua situação se altere. Eu tive a oportunidade de desenvolver 2 teses há uns 3 anos atrás, coincidentemente, a gente tem as teorias dessas coincidências, no sentido de que uma cliente me contratou para exonerar os alimentos pagos à mulher. Um cliente me contratou para exonerar, ou seja, ele pagava a pensão em virtude do divórcio. Não se fixou o termo final, não se fixou quando ele deveria pagar a pensão. Ele contraiu um novo casamento, um novo filho, e ele falou, olha, ela se formou. Ela formou agora em pedagogia, fez a faculdade, acabou de se formar, inclusive. Eu não aguento mais pagar, está pesado para mim, eu tenho uma nova família. Ele tem o direito? Claro que tem. O casamento não deu certo. Fixou os alimentos, sim, ela não tinha uma profissão, ela estudou. Então entramos com a exoneração e ficou determinado pelo magistrado, doutora Jaqueline Cheruli, inclusive, que ele iria pagar por mais um ano, que é o tempo necessário para ela se fixar na profissão. E ele exonerou. Na mesma semana, peguei um processo em que o pagador da pensão, lá, ele, funcionário do Senado Federal, queria se exonerar sem motivo aparente. Ele não quer mais pagar a pensão para ela. Minha cliente, 56 anos, viveu a vida inteira, não conseguiu ter uma profissão porque ele não deixava. Ela tentou, inclusive, fazer alguns cursos e ele proibiu ela porque ele era muito ciumento, ele era muito possessivo. Dr. Gil Pérez disse, não, vai pagar até o fim, ela te ajudou, você sempre você é. Na época, inclusive, que ele estava estudando para passar no concurso, ela estava fazendo bolinho para vender. Ela fazia bolo para vender enquanto ele estava estudando. Agora que ele passou, que o título é dele, é ele, né? Ah, não. Inclusive tinha um agravante que ele usava uma grande parte do salário para o jogo. E ele queria se exonerar. Já pensou a minha cliente sendo exonerada de alimentos? Então isso precisa ser fundamentado e colocado. Os fundamentos, vamos lá, artigo 22, prestação de alimentos. Artigo 23, medidas protetivas de urgência à ofendida. Poderá o juiz, quando necessário, sem prejuízo de outras medidas, determinar o afastamento da ofendida do lar, sem prejuízo dos direitos relativos a bens, guardas e filhos e alimentos. Eu dificilmente peço o afastamento da ofendida do lar. Eu peço o afastamento do ofensor do lar. 20 dias atrás nós tiramos um ofensor do lar. Ele me ligou, me ameaçou no celular. Fiz um boletim de ocorrência, porque eu estou fazendo uma coleção agora de boletins de ocorrência de ameaça. E nós tiramos o ofensor. Mas é fixado esses alimentos. A gente não pode, vocês, operadores de direito, a gente também não pode ter um pensamento de que o mundo é lindo. Que tudo no direito vai funcionar do jeito que a gente quer, como se fosse um reloginho. Vejam só. Você tem a ofendida, você vai procurar a delegacia e vai registrar um boletim de ocorrência. O delegado vai reduzir a termo tudo que está ocorrendo e encaminhar ao juiz para o oferecimento das medidas protetivas. Então, qual é a obrigação do delegado? O delegado ele tem que perguntar para você: você precisa de proteção? Você tem mecanismos de subsistir? De onde vem o seu dinheiro? Não, eu não trabalho, estou em casa. Então você vai precisar comer, você vai precisar de alimentos. Ele tem que trazer isso para dentro e encaminhar para o juiz, porque quem defere medida protetiva não é o delegado, é o juiz. Sou contra isso. Eu acho que o delegado tem condições de deferir medida protetiva, porque a medida protetiva ela é temporária, reversível, reversível, a qualquer momento pode ser revertida, e ela tem que ser urgente, cautelar, mas isso é uma tese minha.
Porque até mandar para o juízo, aí ele manda numa sexta-feira, 2 horas da tarde para o juízo. Gente, não vai. Não vai conseguir naquele dia, e a sua cliente vai ter que passar o final de semana em casa com o agressor sabendo que ela foi na delegacia porque um vizinho contou. E aí? Como fica? Aí ela chega no teu escritório. Doutor, aconteceu isso. O que eu faço, meu Deus do céu? Eu estou preocupada porque não foi. Você vai com toda boa vontade no fórum. Doutor, eu preciso falar com a juíza. Preciso do deferimento. Doutor, ela não pode porque ela está numa palestra, proferindo uma palestra sobre a violência doméstica. Que legal! Mas eu preciso da medida protetiva. Agora, porque senão ela vai morrer. Não sei, velho. O cara que deixa cortar a luz de casa com uma criança de 1 ano, ele é capaz de um monte de coisa. E aí, então, nós temos um novo Código de Processo Civil, caros alunos, com as tutelas de urgência. E nós temos um mecanismo muito interessante que acabou a cautelar. Né? O próprio procedimento cautelar previsto na Lei 11.340, a priori, ele é regrado pelo Código de Processo Civil, porque diz que aplica-se subsidiariamente as regras do Código de Processo Civil e as regras do Código de Processo Penal. Lembrando a vocês que nós estamos falando de um rito basicamente civil, de algo uma matéria civil dentro do ambiente criminal. Tanto que se vocês forem fazer a consulta processual não dá em Cuiabá civil no fórum, dá em Cuiabá criminal. Então nós estamos tratando de matéria avessa ao criminal, dentro de um juízo criminal. E isso também tem problemas, porque nem sempre o juízo criminal consegue entender a repercussão civil, porque ele é um juiz criminal. Então o juiz que trabalha na vara de violência doméstica, ele tem que realmente ser um juiz diferenciado, ele tem que ser um juiz que ele conheça realmente todos esses institutos. E mais ainda é o operador, mais ainda é o advogado, o defensor, que trabalhe também dentro desse sistema de proteção. Porque você, como advogado na área de família, não vai achando que é só fazer petição de alimentos procurando modelo da internet que não vai dar, não. Não vai dar, não. Tá? E aí, nós temos então esse procedimento, um novo procedimento bonito, chamado tutela de urgência requerida em caráter antecedente. Ele é um procedimento previsto no artigo 303 do CPC. Eu vou trazer aqui o 303. No caso em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e a indicação de pedido de tutela final com a exposição da lei. O que é isso aqui, gente? É urgente ou não é? Ela precisa de comer ou não precisa de comer? Precisa. Tem que ser rápido, tem que ser breve, tem que ser imediato. Você já fez um boletim de ocorrência e aquele delegado até agora não precisa. Inclusive, vi na internet ontem, que a gente sempre está vendo tudo acontecendo, foi pedir a medida protetiva, o delegado perguntou se ela não tinha uma escada em casa, se ela não tinha caído na escada, porque é normal aparecer mulheres que caem da escada. E o olho da mulher desse tamanho, tá? Acho que saiu no G1, né? O delegado não tem que perguntar nada. Me desculpa, o procedimento, Vossa Excelência, doutor delegado, ilustríssimo, não fez concurso para juiz e, infelizmente, você não tem competência. E quando não é competência, porque a gente fala, não tem competência estatal, ele não tem jurisdição, ele não vai decidir nada. Ele tem que deferir, ele tem que encaminhar. Quem defere é o juiz. Mas você encontrou esse problema aí, o que você vai fazer? Procedimentozinho de tutela antecipada requerida em caráter antecedente interposta no plantão. Por que no plantão? Por que no plantão? Porque se você protocolar isso às 18 horas e 59 minutos, isso aí só vai ser processado daqui 5 a 10 dias. Esquece. Porque foi protocolado dentro do horário. Então o que você vai fazer? Quem é o juiz de plantão? Estou passando dica aqui. É para vocês, para dividir com vocês isso aqui. Liga, quem é o juiz do plantão hoje? É o doutor fulano de tal. Chega no cartório e fala, doutor, eu vou interpor hoje à noite uma tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Vou interpor no plantão que a pedida é urgente. Vou pedir gentilmente a Vossa Excelência que faça a análise. Você já está avisando o juiz para ele preparar o assessor para deixar pronto. Senão ele vai ter que deixar em casa. Tá? Chega para a gestora, você avisa a gestora e fala, a gente vai interpor hoje, tá?
Quando for 19h10, 19 fecha, você protocola. O juiz, ele vai ter que analisar na hora o teu pedido. E ele não pode indeferir o seu pedido sem te dar chance de emendar. Porque este procedimento requerido em caráter antecedente, o legal dele é o seguinte: o juiz, ele não pode indeferir o procedimento sem te dar 5 dias. Porque ele vai falar, olha, você não provou as ameaças, a suposta agressão, então eu vislumbro que não há o perigo da demora. A priori não provou, e realmente na hora de foi juntar o documento você esqueceu, que você estava numa pressa danada, você esqueceu de juntar. Não tem problema de silêncio, eu vou fazer a juntada agora. Você tem 5 dias, ele não pode indeferir. Porque se ele indefere, você perdeu a sua oportunidade. Aí você vai ter que entrar com recurso. Pô, esquece. Ah, morreu. Isso também é usado muito em saúde. Quando eu falei morreu, porque a gente usa isso nos procedimentos envoltos à saúde, que é precisar de um leito de UTI. Na quinta-feira, leito de UTI. Não, um protocolo, vamos deixar no plantão, a gente faz isso aí agora, aí no final de semana. É uma estratégia que você tem que usar. Então você vai ter essa tutela do Estado. O Estado vai deferir, o oficial de justiça de plantão já vai intimar. E ele intima, aí que tá. Agora nós temos o macete, gente. Vejam vocês que nós temos no Código de Processo Civil, família, das ações de família, tá? Deixa eu só achar o artigo 303 das ações de família. O que ações de família fala? Ações de família. O que ele fala? Os procedimentos de alimentos vai ser regido, a princípio, pela lei especial. Cara, o novo Código de Processo Civil resgatou de forma plena a vigência de uma lei de 1968. Trouxe a lei 5.478 de 1968, que é a ação de alimentos que tem um rito próprio. Então, quando você entra fazendo esse requerimento ordinário da medida protetiva, que o juiz vai fixar, o que ele vai ver? É alimento? É. Então ela vai ter um rito próprio. Qual que é o rito próprio? Defira os alimentos provisórios, que é aquele alimento de cognição sumária. O que é isso, cognição sumária? Significa que eu, no máximo, vou pegar o processo e fazer assim, ó. Pronto, não, realmente tem que dar um alimento. Eu não preciso de mais provas, eu não preciso quebrar sigilo bancário, eu não preciso abrir a conta corrente e sequer perguntar para a vizinha para mostrar que o seu marido comprou uma Hilux nova. Não dá. Ele vai falar, em tese de cognição sumária, fixo alimentos em R$ 3.800. Situação de vida, você vai provar dentro da ação. Você não vai fazer uma ação básica pedindo alimentos. Você vai falar, doutor, a minha cliente vive bem, ela mora em condomínio fechado, ela tem uma condição social e ela precisa, olha lá, os alimentos compensatórios, a gente tem que manter o nível, a gente tem que manter o equilíbrio. Aí a gente fala, não, realmente, você está pedindo 15 mil, mas 15 mil a gente vai ter que entrar numa cognição mais profunda, então eu vou fixar em R$ 3.500. Se você não gostou, você agrava. Tá? Então ele vai fazer isso e vai determinar a audiência de conciliação, instrução e julgamento. E aí você, advogado que não veio aqui hoje, o advogado que não veio na palestra hoje, que não foi lá na lei de 1968 e achou que alimentos era uma coisa genérica, você vai virar para o seu cliente e vai falar, não, vai para a audiência de conciliação, tem mais 15 dias úteis para fazer a defesa. Chega lá e o juiz fala, então tá, então me dá aí a contestação. Você fala, eu não fiz. Então tá, você não fez, quer apresentar oral? Não. Cadê os testemunhos? Não trouxe. Perdeu, mané. Perdeu. Por quê? Porque o rito adotado foi o rito da lei de alimentos. E você estava olhando lá para o CPC. Você estava olhando para o CPC, para o rito do CPC. Não, vai ter audiência de conciliação depois, inclusive.
a gente fala que tem interesse de conciliar, a gente pede uma redesignação dessa audiência, vamos enrolar esse processo por mais uns 2 anos. Chegou lá, você perdeu. Por outro lado, se ele adotou, e se você, muitas vezes, ou a defensoria tem adotado isso, na violência doméstica, olha que incrível, na violência doméstica a defensoria entrou com tutela cautelar, tutela antecipada, né, antecedente, caráter antecedente, tutela de urgência requerida em caráter antecedente. Você tem 5 dias, não tem conciliação aqui, você tem que apresentar a defesa em 5 dias, porque se você não apresenta a defesa, a resposta da cautelar, você... Vejam vocês, esse é um dos procedimentos. Existe um outro procedimento também, que é o do artigo 320, que fixou os alimentos. Você precisa agravar da decisão. Recurso. Porque se você não agravar da decisão, ela se estabiliza pelo prazo de 2 anos. Tá? Então, se ele entrou com esse procedimento, deferiu o alimento, chegou para o seu cliente, paga alimento. Aí você vai olhar que rito que ele usou. É o rito, eu preciso então entrar com o recurso de agravo para que a decisão não se estabilize. Prazo de 2 anos, ela vai se estabilizar. Tá bom? Então vejam vocês que são mecanismos voltados basicamente para a proteção da mulher, para a tutela desses direitos fundamentais, que devem ser articuladas, que devem ser tratadas de forma correta, para que vocês não percam a oportunidade, porque 1 dia, 2 ou 3 faz muita diferença quando há violência doméstica. Esses alimentos que nós falamos agora são alimentos para a mulher, mas também dentro da própria lei Maria da Penha prevalecem os alimentos para o filho. Porque a mulher, ela também, quando há esse caso de violência, determina-se o afastamento do agressor do lar. Significa que as crianças poderiam ficar desprovidas da sua manutenção. Então a escola que está sendo paga, vocês precisam juntar isso na petição, que ela tem escola, que tem as necessidades, comprovem tudo. Por favor. Tudo precisa ser comprovado. Às vezes acontece de chegar no escritório numa situação planejada. Planejada. Porque a mulher tem o caso da violência iminente, grave e atual. E existe a violência que vem sendo diariamente, que você pode sim esperar 1, 2, 3 dias. E aí ela falou, eu quero proteção. Tá, o que você tem de documento? Nada. Então vamos fazer um planejamento estratégico da ação no sentido de que você tenha condições de coletar esses documentos, documento do supermercado, documento da escola, mas é ele que paga, mas você tem direito, porque a lei da guarda compartilhada diz que compete aos pais, ambos os pais, pedir informação escolar. Então a escola tem que passar para você essa informação, passar para você o que você gasta com as atividades extracurriculares, com o esporte. Para quê? Para você municiar a sua ação, no sentido, na hora que você for pedir, você já tem esses mecanismos que são os alimentos. Você tem condições de provar. Então é feito um planejamento, mas para o doutor é muito frio. Nós precisamos provar, porque na justiça não adianta alegar, não adianta dizer que o vizinho sabia. Entendeu? E tudo isso, obviamente, para restabelecer ou manter o status da vítima de violência doméstica. Tá bom? Eu acho que eu passei um pouquinho para vocês, não sei se falei muito ou pouco, mas eu acho que o momento está adequado, 20h30 já, a feijoada já está esperando. Né? Eu quero agradecer profundamente, fico aqui à disposição para as dúvidas. E digo para vocês, alunos, ninguém sai da faculdade dizendo que vai trabalhar com direito de família, tá? Todo mundo quer trabalhar com direito ambiental, direito tributário. Eu digo para vocês que trabalhar com direito de família é uma oportunidade única e singela que vocês terão para poder promover a transformação que o mundo precisa. Trabalhar com direito de família requer perspicácia, requer que seja um advogado que conheça o direito das coisas, reintegração de posse, propriedade, requer que conheça direito criminal, profundo direito penal, porque nós temos toda uma matéria, os homicídios,
infanticídio, requer que conheçam profundamente as matérias de direito civil. Nós falamos aqui de execução, agora há pouco de alimentos. Vocês têm que conhecer profundamente o processo civil para manejar a ação correta. Então, o advogado que trabalha com direito de família, em minha modesta opinião, é o melhor advogado do direito. É o advogado que tem que ser o mais rápido dentro do direito. E vocês que procuram ser instrumentos de transformação social, eu tenho convicção e eu tenho certeza, vá para o direito de família. Dinheiro é consequência do trabalho. Se vocês fizerem um bom trabalho, vocês serão recompensados. Tá? Então fica esse recado. Obrigado. Professor Fabiano, muito obrigado pelas suas palavras. E eu queria entregar para o senhor uma lembrancinha do nosso evento. Tira uma foto.